Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é Érica Vaz e a nossa aula de hoje será sobre o domínio próprio. Todos os domingos eu trago uma palavra para edificar a nossa vida, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. E o domínio próprio, a gente vai entender que lá no começo, onde tudo começou com Eva e Adão, as coisas já não deram certo. Mas os filhos de Eva e de Adão, um matou o outro. Olha para você ver, lá no começo da criação, Caim matou Abel. E ali já começa o nosso histórico de falta de domínio de si. Eu vou ler aqui um trecho da palavra que vai estar escrito assim: Deus deu a Eva e Adão 2 filhos, Caim e Abel. Abel, ele ofereceu ao Senhor uma oferta que o agradou. E Caim ofereceu uma oferta para o Senhor que Deus nem olhou. Por quê? Porque a oferta que agrada a Deus é a que é feita com amor. Abel, ele separou a melhor parte que ele tinha para Deus. E Caim, ele se encheu de inveja. Ele ficou com raiva, porque Deus não olhou para a oferta dele e olhou para a de Abel. Naquele momento, Deus falou assim para Caim, uma pergunta: por que está cheio de cólera e o seu rosto abatido? Deus perguntou para Caim: por que você está com raiva, irritado e está com a cara abatida? E a verdade é que se ele fizesse o bem, ele andaria com a cabeça erguida. Então Deus já viu que Caim tinha feito algum mal. Ele disse: olha, se você tivesse feito bem, você estaria com a cara boa. E o pecado estava ali à espreita de Caim. Tu, porém, poderá dominá-lo, disse Deus a Caim. Ou seja, ele estava com raiva, estava com cólera, irritado, nervoso. Ele já estava com o pecado ali rondando ele e Deus falou: tu, porém, poderás dominá-lo. Você pode ter o domínio próprio. Mas o que aconteceu? Caim matou Abel, matou o seu irmão. E hoje nós vemos, como que as pessoas, elas esfriaram, como está escrito em Mateus. As pessoas, elas estão matando por nada, estão irritadas, nervosas, com raiva. A gente vê nas redes sociais um clima de raiva. Se alguém não concorda com o outro, vai lá e ataca com raiva. Se alguém não concorda com aquilo que eu penso ou com o que o outro pensa, tem ataques de ódio. E isso é um pecado. Só que você pode dominá-lo. Chama o domínio de si. É um dos dons do Espírito Santo. Não tem como a gente não ficar nervoso. Eu fico nervosa, fico com raiva, xingo, mas eu automaticamente reconheço e peço a Deus para que Ele envie o seu Santo Espírito a mim, para que eu possa dominar aquele sentimento que é meu, que é humano, para que eu tenha um limite, porque o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Por isso que, às vezes, nós, enquanto cristãos, a gente peca nesse sentido, porque nós não estamos agindo com sabedoria. Vai dizer nas palavras: as pessoas, elas perecem por falta de conhecimento.
Então, se eu tenho o conhecimento, a sabedoria, a inteligência do Espírito Santo em mim, eu vou frear os meus impulsos. Que é isso que Deus falou com Caim lá atrás. Caim, o pecado está te rondando. Você está nervoso, você está cheio de cólera, mas você pode dominá-lo. E ele não quis, ele matou o próprio irmão. E isso é um pecado grave. Deus fala assim com Caim: o sangue do seu irmão está chorando por mim aqui na terra. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia de Caim e disse que ninguém o mataria na terra por causa disso. Né? Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele perdoa todos os nossos pecados. Mas o erro, o pecado ficou. Você matou aquela pessoa. O sangue dele está ali, né? Chorando na terra por mim. E isso, às vezes, com uma palavra, as pessoas matam a gente. Com um olhar, as pessoas matam a gente. Por algo bom que você conquistou, as pessoas ficam com inveja, com raiva. Por isso que nós temos que pedir a Deus a proteção, porque é um pecado que tem na pessoa. E em Gálatas vai dizer assim, aqui em Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é caridade, que é o amor em ação, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança, paciência. Paciência. É com essa palavra que eu quero hoje que você treine essa semana. Seja paciente, seja bom. Você não conhece o que o outro passou. Às vezes a pessoa ela não tem educação, ela te xinga, ela tá nervosa, mas é um problema dela, não é um problema seu. E você não pode tomar isso para você. A palavra de Deus, ela é o maior ensinamento de qualquer livro que tenha no mundo. Ela tem tudo para me ensinar a viver e a superar os meus próprios conflitos e ter o meu domínio próprio. É com ele que eu vou ter amor, é com ele que eu vou ter paciência, é com ele que eu vou ter um coração misericordioso, igual Jesus teve, e ter o domínio próprio, porque o Espírito Santo, ele nos dá isso. Né? É uma briga entre a carne e o espírito. É o meu nervosismo, a minha agitação, e ali eu tenho que ter um equilíbrio, buscar um equilíbrio em mim, para que eu não ultrapasse o meu limite com o outro. E também não aceitar que o outro ultrapasse o limite dele comigo. São os nãos que a gente tem que aprender a dar na vida. Se a pessoa ela perdeu o limite com você, você tem que dizer à pessoa: olha, você só pode ir até aqui, né? Se você está nervoso, irritado, intolerante, nervoso, vai dar um tempo, vai respirar, depois você volta para conversar comigo. E nós todos vivendo nesse mundo agitado, a gente fica muito estressado, a gente fica muito nervoso, chega em casa e às vezes trata mal a família. Não pode ser assim. Não pode. Não é isso que Deus quer. Porque lá no começo, nos primeiros filhos de Adão e Eva, Deus falou para Caim: se você quiser, você pode dominá-lo. Porque os problemas que você passou lá durante o seu dia, a sua família não tem culpa, né? A oferta que Abel deu a Deus foi com tanto amor que Deus recebeu aquela oferta de Abel e o outro ficou com raiva. Por quê? Porque já não tinha amor no coração. O pecado já estava rondando, já estava não querendo agradar a Deus. E Deus falou: olha, você tem que dominar porque o pecado está te rondando. E ele escolheu matar o irmão. E é isso que nós não podemos fazer. Né? Existem muitas formas de matar. E as palavras são uma delas.
Então eu deixo hoje essa mensagem para você. É uma mensagem muito rica, muito importante. Se você gostou da mensagem, eu gostaria muito que você compartilhasse com quem precisa de ouvir essa palavra, porque são palavras que estão na Bíblia e elas são para edificar a vida do outro. Este é um dia muito especial, é um dia que o Senhor fez para nós e nós precisamos de ser alegres, ter paz, ser felizes, buscar a alegria, tirai todo desânimo, né? Que toda tristeza se transforme em alegria, que todo desânimo se transforme em ânimo, porque é isso que Deus quer para nós. O Espírito Santo dele vive em nós para que nós possamos viver e levar essa luz do Espírito Santo ao outro. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje, o domínio próprio. Eu espero vocês no próximo domingo com mais uma aula para edificar a nossa vida. Muito obrigado pela companhia de vocês, vocês que têm me seguido e têm compartilhado toda esse ensinamento que Deus tem dado para nós neste dia tão especial. Essa é uma aula muito especial. Obrigada e Deus abençoe a sua semana.